ainda vindo desse período de fim de ano, começo de ano, enfim. Mas desde ontem, pouco antes, comecei a ficar incomodado, assim, pensando se era mesmo essa palavra a ser compartilhada hoje. Estava prontinha, até porque compartilhei essa palavra com os irmãos que reúnem com Horácio, e, assim, uma coisa quase inédita, estava digitada, bonitinha, que eu nunca consigo, né? Os roteiros ficam aqui, é uma bagunça, geralmente. Estava arrumadinho, né? Mas não estava muito no coração, enfim, não a palavra, mas o momento. E essa noite eu tive um sonho. Deus, às vezes, me socorre nos sonhos, em situações assim. É um sonho recorrente que eu tenho, varia um pouco de ambiente, mas assim, o enredo é mais ou menos o mesmo. Eu preciso compartilhar, eu preciso pregar em algum lugar. Normalmente não é aqui, é em algum outro lugar, outras pessoas, o que aumenta o meu constrangimento, porque vai dando a hora da pregação e eu não sei o que eu vou pregar. Eu sonho com isso. De vez em quando eu tenho um sonho como esse. E vai dando a hora, essa noite eu sonho assim, vai dando a hora, e vai acabando o louvor, e não, então, não acontece nada assim, e daqui a pouco eu vou estar lá na frente das pessoas e vou dizer o quê? E essa noite estava sonhando exatamente assim. Sei que por conta da minha preocupação, mas Deus, no sonho, me deu a palavra. Na verdade, me lembrou a palavra que eu compartilhei tempo atrás, um assunto que volto a ele de vez em quando, sobre ansiedade, mas o Senhor me lembrou, a primeira vez que eu falei sobre isso, talvez, ou enfim, não sei se foi a primeira vez, mas a palavra mais antiga na minha cabeça. E de manhã eu acordei um pouco mais cedo, fui lá fazer umas pesquisas arqueológicas, tão complicadas, porque a gente fez uma reforma em casa, o meu escritório está para cá, está para lá, não sei como, acho que Deus providenciou isso, eu achei o roteiro. O primeiro roteiro que eu organizei, assim, mais pensado sobre esse assunto. Sei que falei disso outras vezes, em outras abordagens, enfim. E fiz um teste de carbono 14, porque o roteiro não tinha data. E as escavações arqueológicas estavam comprometidas, porque estava tudo bagunçado os papéis, então não dava também para saber direito. Ano 92. Ano 92. 30 anos. 30 anos. Para os majores ficarem tranquilos, já existia computador. Mas é computador. Ou não? É não. É não? É datilografia. É datilografia, com certeza. É datilografia. Então não tenho isso digitalizado. Tem, assim, datilografado. Não mas enfim, não deixa dessa história para lá. Só para dizer que foi essa palavra assim que o Senhor me trouxe e estava lendo, relendo, que eu escrevi há 30 anos e lembrando de outras coisas e queria então compartilhar alguns pensamentos com os irmãos sobre esse assunto. É basicamente uma meditação sobre esse texto do Evangelho, não mais do que isso. Vejam que há 30 anos já escrevi algo no sentido de dizer, que não era eu a dizer isso, mas quase que um consenso, que uma característica do mundo moderno, ao lado assim das rapidez nas mudanças, globalização das informações, enfim, questionamento de valores absolutos, né? Essa generalizada síndrome de ansiedade. Escrevi isso há 30 anos e não era uma coisa nova. Era, como diz, quase um consenso na modernidade. A gente dizer que a ansiedade é uma característica do mundo moderno, das pessoas do mundo moderno, isso não significa que ela não existisse desde sempre como característica, né, da própria humanidade.
que eu acho que acontece é que a nossa vida moderna conseguiu reunir vários fatores que conduzem à ansiedade. Talvez em outros momentos na história humana não houvesse essa tempestade perfeita, essa conjunção de elementos todos apontando nessa direção. Coisas do tipo insegurança nos relacionamentos pessoais mais próximos, família, casamento, senso de comunidade, incertezas sobre a própria sobrevivência, porque a própria progresso material e econômico não conseguiu nos dar essa tranquilidade. Nos dias de hoje, se está no pico, né, porque temos aí uma pandemia e vemos assim, uma falência até mesmo da ciência e da tecnologia de nos resolver a vida. Então, isso... Receio de conflitos, isso em outra época já foi mais forte, hoje ainda existe. Falta de um modelo de sociedade assim capaz de satisfazer as necessidades básicas da vida e da civilização, né? Na teoria sociológica a gente diz assim que uma coisa que gerou a sociedade moderna é o medo da morte violenta. Quer dizer, vamos nos organizar para nos protegermos, não sermos mortos pelas tempestades e aguaceiros, mas aí morrendo muitas pessoas por conta de tempestades e aguaceiros, não só no Brasil. Enfim, uma série de coisas que vão assim transformando até mesmo o que a gente diria assim que é uma ansiedade normal da condição humana numa doença. Ansiedade faz parte de existir, de ser humano. Mas isso tem se tornado muito rapidamente doença. E é impressionante o número de pessoas dentro e fora das igrejas que padecem desse mal. E isso escrevi há 30 anos, que os crentes não apenas estão sujeitos às mesmas condições das demais pessoas, mas são afligidos por outros fatores de ordem espiritual. Quer dizer, além das ansiedades que todas as pessoas têm, nós temos outras fontes de ansiedade. Por exemplo, dúvidas sobre a vontade de Deus para a sua vida, incerteza sobre a sua condição no Evangelho, crise de fé. E muitas vezes, aquilo que é ansiedade para as pessoas é agravado para os crentes. Por exemplo, alguém está numa crise financeira porque perdeu o emprego, vai mal economicamente. É motivo de ansiedade para qualquer um. Mas alguns cristãos acrescem a isso o pensamento, pô, será que isso é maldição de Deus? Será que então Deus não me abençoa? A minha vida não agrada a Deus e é por isso que eu estou passando essa dificuldade. Então piora o negócio ainda mais. Porque você pensar que a sua dificuldade é produto do caos da vida já é ruim. Agora pensar que é porque Deus não aprova você é quase insuportável. Então, tem essa ansiedade geral aí, que muitas vezes vem associada, ou se torna, eu não sei direito qual provoca o outro, mas que é o desânimo, a condição do desânimo. São coisas diferentes, mas no final muito próximas. Né? O que a gente chama de demônio do meio-dia. Né? Os pais da igreja, desde o século III, falam disso. Do desânimo como o demônio do meio-dia. O meio-dia da vida. Aquela situação que você já fez um monte de coisa, mas falta fazer um monte de coisa, você está cansado, você não sabe onde você vai direito, e dá aquele desânimo espiritual, aquela letargia espiritual, aquela completa ataraxia, eles dizem assim. Não tem vontade de nada, nem de existir. E, então, como disse, agregado a isso, também esse questão espiritual, assim, digamos, ansiedade espiritual e desânimo espiritual. Então, uma coisa ruim já é estar desanimado com a vida, outra coisa é a pessoa se ver desanimada com Deus, com o Evangelho. Aí implica. Né? E quando Deus me traz essas palavras de uma maneira como essa, eu sei que tem algo muito pessoal envolvido nisso. Pessoal que eu digo meu. É pessoal de cada pessoa também, talvez, mas meu. Porque tem uma ansiedade ministerial também.
que se abate às vezes com muita força. Quando eu digo ministerial, não estou falando só de pastores ordenados. Estou falando de todo mundo que se envolve com a obra de Deus. Ou todo mundo que sabe que ser discípulo implica se envolver com a obra de Deus. De alguma maneira. Então, você pensar assim, pô, e a minha vida tem contribuído com o quê no reino? Que fruto minha vida produz? No caso das pessoas, dos pastores, ou ministros, sei lá o quê, que a gente diz ordenados, ou que tem uma função formal, isso pode ser mais grave, porque assim, vocês não têm, talvez alguns tenham ideia do que é você terminar um ano pensando que você tem uma tarefa de Deus para fazer, você tem um chamado para cumprir, e você pensar o quanto você ficou devendo. Esse sentimento, assim, é um paradoxo que a gente carrega, pelo menos eu vejo assim, que quanto mais inadequado eu me sinto, e devedor eu me sinto, em relação a isso, ao meu serviço, para com vocês, principalmente, mais convicção eu tenho tido ao longo desses anos de que esse é o meu chamado, é isso que o Senhor quer que eu esteja fazendo mesmo. E isso cria, assim, sabe, um paradoxo, é a palavra, assim, dois sentimentos intensamente fortes, que podem gerar muita ansiedade, sabe, muita dispersão na mente, de pensar de tantas coisas, o que devia fazer, o que não devia fazer. Bom, não sei se é hora ou lugar para falar disso, mas agora já falei. Mas voltando aqui ao tema, muitas vezes nós nos deparamos com situações difíceis, tanto na nossa vida pessoal, como na vida das pessoas com quem estamos próximos, com quem nos relacionamos ou precisamos aconselhar, ajudar de alguma maneira, porque quando as pessoas passam por essas situações de ansiedade, elas não estão procurando uma resposta assim teórica, doutrinária, mas algo que possa de fato ser vivido, que possa de fato trazer esperança e socorro para elas. Então, às vezes, o discurso espiritual, ou o mesmo conselho, ou até a Bíblia, dependendo como ela é citada, ela pode trazer mais peso e mais ansiedade do que solução, do que caminho, para quem já está assim, um pouco pesado com aquilo, sofrendo com aquilo, padecendo daquilo. E alguns complicadores aparecem. Assim. Um é uma tese muito simplista de que um crente de verdade não passa por essas coisas. Tem uma frase que rola no nosso meio. Alguém disse isso, talvez num contexto que isso faça sentido, mas a frase solta, a meu ver, fica ruim. O ansioso não é humilde. O ansioso é soberbo. Pode ter um sentido, em algum lugar essa frase seja correta, mas ela solta, ela pesa 1 tonelada na cabeça de quem passa ou está no meio de uma situação completamente assaltado por um sentimento de ansiedade. E principalmente, com essa frase tem que o crente de verdade não passa por isso, ela é problemática porque quem é que decide quem é um crente de verdade? Aí você, não, crente de verdade é o que não tem ansiedade. Então, a gente chama na lógica de tautologia, você define uma coisa por ela mesma. Crente de verdade não tem ansiedade. O que é um crente de verdade? É aquele que não tem ansiedade. E agora? E os milhares de pessoas cristãs, muito melhores que eu, homens e mulheres que eu encontrei na vida, que passaram por momentos de profunda ansiedade, eles não são crentes de verdade? Hã? Pois é.
Então, meus caros, assim, outro problema é você usar, assim, recursos terapêuticos aí estranhos aos conceitos, padrões bíblicos. A crise é tão grande, a necessidade é tanta que as pessoas acabam procurando ajuda por aí, às vezes rendendo homenagens aos deuses pagãos das chamadas ciências do comportamento, e assim, isso até nem tem a ver se o terapeuta ele é cristão ou não. Existe psicólogo cristão, mas não existe psicologia cristã. Psicologia é ciência humana, baseada no conhecimento humano, fruto do racionalismo da virada do século XIX para o século XX. Nenhum psicólogo que seja um bom profissional se ele for um bom profissional, ele vai dizer que ele é moralmente neutro, que o conhecimento dele é científico. Quero ver ele provar isso. Mas vai dizer. Porque ninguém pode dizer nada relevante sobre o comportamento humano sem emitir um juízo de valor. Até você dizer que não existem valores é um juízo de valor. Você diz que não existe o certo e errado, você está dizendo que o certo é dizer que não existe o certo e o errado. É como se tudo é relativo, essa frase, tudo é relativo, é uma frase absoluta. Então, também ela é relativa. Não sai desse buraco. Não sai. Deixa isso para lá também, que não é o nosso ponto aqui. Mas a ansiedade é um mal espiritual que atinge a todos em algum grau, e às vezes num grau devastador, mas o que me anima é que o Senhor Jesus tem uma palavra sobre isso, para as pessoas daquela época, para as pessoas de hoje. E é isso que importa a gente meditar e pensar nesse texto do Evangelho, porque quando Jesus fala sobre isso para aquela multidão, ele está falando isso no contexto do anúncio do reino de Deus. A possibilidade real, concreta, de você e eu vivermos uma vida em que nós não precisamos andar ansiosos. Ele não está dizendo que você não vai sentir ansiedade, que a ansiedade não vai bater no seu coração. Está dizendo que tem um jeito de você não andar ansioso. Você não se afundar naquilo. Daquilo não paralisar a tua vida. É isso que ele está falando. Meus caros, nós precisamos ter... Porque essa é uma realidade, o reino de Deus é uma realidade. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Se Jesus está dizendo isso, não andeis ansiosos, isso não é um mero conselho, recomendação, isso é palavra de Deus. Se é palavra de Deus, existe nela espírito e vida, poder para produzir aquilo que ela está dizendo, ainda que seja do nada. Deus cria do nada, não é? Não tinha nada, Deus disse, a palavra cria. A palavra gera, a de Deus. Um dos problemas da modernidade, meus caros, é que os filósofos do passado, os religiosos foram abandonados, em grande parte, lá atrás, na Idade Média. O homem se emancipou disso. Depois veio a era dos filósofos resgatados lá da Grécia, enfim. Depois abandonamos os filósofos e recorremos aos cientistas. Porque o filósofo fica tentando criar uma teoria dos valores, tentando entender o sentido das coisas, ter uma explicação. Isso ninguém acredita mais que isso exista. E, finalmente, os filósofos, então, foram substituídos pelos cientistas, mas a ciência está falindo, está nos decepcionando, a ciência não tem resposta final para nada, nem as ciências ditas exatas, muito menos as ciências do comportamento, não tem. E os cientistas estão sendo, então, cada vez mais substituídos pelos terapeutas. Então, já que ninguém resolve nada, o importante é você se sentir bem no meio dessa confusão. Acalmar sua alma e relaxar. Porque o Titanic vai afundar mesmo. Enfim. Quando Jesus fala de ansiedade, e aí vamos olhar para o texto que nós lemos, ele fala assim de uma questão fundamental. Vejo que a Bíblia aqui, a nossa Bíblia em geral, a minha pelo menos, capítulo 6 de Mateus, verso 25, ele está separado, tem um títulozinho em cima, a ansiosa solicitude pela vida, não é isso? Aí, só que ele começa com por isso. Por isso vos digo, ora, por isso é a conclusão de algo que se disse antes. O que se disse antes, ninguém pode servir a dois senhores.
Esse é o fundamento. É o fundamento para uma vida sem ansiedade. É saber quem é que comanda a nossa vida. É Deus? Ou é a que diz na tradução, as riquezas, que também é uma tradução assim, não muito boa, porque dá a impressão que é um problema só de quem tem riqueza, por exemplo, eu não tenho riqueza. É a confiança nos bens e recursos materiais. Porque a palavra no original é mamon, é um Deus. Deus do dinheiro. Então, todo negócio começa assim. Quem é o Senhor da sua vida? O dinheiro é um Senhor que só vai te produzir ansiedade. Ele te dá e te tira. Não tem segurança nenhuma. Ou é o Senhor Deus? Jesus disse, olha, você escolhe quem serve. Para quem você vai servir. Não pode servir os dois. Ou Deus, ou você vai confiar em riquezas, bens, materiais. Aí ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Tem a ver com essa escolha. E aí Jesus fala 3 coisas. Se você achar, se perder daqui para frente, achar que eu estou enrolando muito, falando muita coisa, anote 3 coisas que Jesus fala sobre uma vida sem ansiedade. Uma, paternidade de Deus. Você tem um pai celeste, um pai que cuida de você, que ama você. Você não é largado aí, órfão no mundo. Você não está por conta do que vem e do que vai. Certo? Tua vida não depende de governo, nem de safra, nem de chuva, nem de nada. Você tem um pai celestial. O outro ponto. Se ele é o teu Senhor, busque o reino de Deus, o reino dele em primeiro lugar. E o resto vem. O resto ele acrescenta. E o terceiro ponto é, não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Porque amanhã Deus vai ser Deus. Deus não é Deus hoje? Vai ser Deus amanhã também. Ele cuida de você hoje, vai cuidar amanhã também. 3 princípios, 3 pontos que Jesus ensina aqui, práticos. Aí que me encanta na abordagem de Jesus, é pastoral. Jesus não olhou para aquelas pessoas ansiosas que estavam ali ouvindo o sermão dele e pôs peso nelas. Ele buscou animá-las, mudar a visão delas das coisas. Vocês estão olhando errado, vocês estão pensando errado. Vocês não estão levando em conta quem é esse Deus a quem vocês entregaram a vida de vocês. Ele é o Pai que cuida de todas as coisas. Se você busca o reino dele em primeiro lugar, tua vida não é vã. Você não corre o risco de chegar lá adiante, anos depois, e pensar que correu atrás do vento, que nada deu nada. Por quê? Porque você não fez patrimônio? Porque você não conseguiu a boa aposentadoria? Se você buscou o reino de Deus em primeiro lugar, esse reino é o reino dos céus. Dos céus. Não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. São esses 3 pontos. E meditar um pouco sobre eles. Principalmente experimentá-los na nossa vida. É do que se trata a abordagem de Jesus sobre ansiedade. Um fundamento. Quem é o teu Senhor? 3 coisas que vêm daí. Ele é Pai. Ele cuida. Ele sabe do que você necessita. Busque o reino dele em primeiro lugar. Não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com amanhã não é um otimismo assim, tudo vai dar certo, que a força seja com você. Não é isso não. Deus cuida de você hoje, cuida de você amanhã. Não permita que a sua alma
ansiosa, fique viajando por lugares inóspitos, no mundo das possibilidades, dos medos, do que pode acontecer, não pode acontecer. E não se refugie no santuário que Deus construiu dentro de você, onde habita o Espírito dele. Jesus, então, assim, ele faz uma abordagem basicamente pastoral. E fala ao coração das pessoas. Estavam ali pessoas oprimidas, socialmente, espiritualmente. Se a gente for olhar o contexto todo da vida de Jesus, século I, como a gente chama hoje, havia uma multidão, ou multidões. A gente vê nos evangelhos, de vez em quando aparece uma multidão do nada, seguindo Jesus, mas as pessoas estavam oprimidas, perseguidas, empobrecidas, vagando por ali, oprimidas pelo Império Romano, aquela coisa toda, e ansiosas, havia guerra, qualquer um podia morrer qualquer hora, um soldado romano olhava atravessado para você já era, ou podia ter uma guerra, ou os impostos pesados, as pessoas não tinham dinheiro, enfim, havia uma grande opressão ali. E Jesus fala ao coração delas, daquelas pessoas, porque assim, as raízes da ansiedade, elas não estão nas circunstâncias históricas, sociais, econômicas, tem a ver com a natureza humana. A raiz mais profunda da ansiedade é o afastamento do homem de Deus, essa orfandade, essa perda do sentido da vida como pessoa. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, da presença de Deus, eles passaram a gerar órfãos. Pessoas que viveriam essa condição, esse distanciamento e esse vazio de sentido e de valor para a vida. Porque se somos apenas seres biológicos, que nascemos, crescemos e morremos, então nada faz sentido, nada. Uma vida não tem nenhum valor, uma vida dedicada ao trabalho, dedicada à preguiça, dá no mesmo. Uma vida honrada ou desonrada, dá no mesmo. Tem a reflexão dura do Eclesiastes, né? Assim, para onde o rico vai, o pobre vai, para onde o justo vai, o injusto também vai. Acabou-se tudo. Mas o homem sabe que não é assim. Com a queda vem a responsabilidade do homem de prover o seu próprio sustento, de lutar pela sobrevivência, o medo da fome, das opressões, das guerras. A hostilidade do mundo, a própria natureza se volta contra o homem, o mundo passa a produzir espinhos, abrolhos, né, como de lá, e veio daquele jardim que tudo era bom, você podia pegar ali qualquer coisa. Não. A hostilidade do homem contra o homem, a hostilidade do pecado dentro do coração do homem, porque Deus disse isso. Caim, acho. Diz que o pecado jaz à tua porta, o seu desejo será contra ti, mas é te cumpre dominá-lo. Então, tem toda essa hostilidade, toda essa pressão sobre o homem gerada pela queda. E é importante dizer isso, irmãos, porque a ansiedade, essa generalização assim difusa do medo que nasce da insegurança, do sentimento de vazio, dessa mente dispersa, diluída por tantas coisas, toda ansiedade é ansiedade por Deus. Não importa o objeto imediato dela. Você pode estar ansioso por conta de trabalho, por conta de escola, por conta de relacionamentos, por conta de qualquer coisa que gera ansiedade na gente. Mas, no fundo, é uma ansiedade por Deus. Por essa vida de Deus, por essa comunhão com Deus, essa confiança em Deus. Essa certeza de que Deus está a cada passo cuidando de você, andando com você e providenciando o que você precisa. Eu acho que eu estou ansioso por uma situação ou outra, eu estou ansioso por Deus. Por essa presença de Deus. E eu sair tentando resolver as situações da vida vão me gerar mais ansiedade, não menos. Essa é a abordagem de Jesus aqui. Quando a gente percebe, então, que a nossa ansiedade é ansiedade por Deus, provocada por essa quebra do pecado, então nós vamos num caminho que vai nos levar a esse encontro com o Senhor, que vai fazer diferença para a gente.
Nós temos muitos testemunhos bíblicos sobre isso, sobre essa necessidade do homem por Deus e Deus como aquilo por que anseia a nossa alma mais profundamente. Os salmos, os profetas, enfim. Então, quando Jesus fala de uma vida sem ansiedade, ou sem andar ansioso, melhor, ele está falando principalmente desse encontro com o Senhor, dessa decisão que nós temos que tomar sobre a nossa vida, sobre a condução da nossa vida. Porque se a gente não resolve isso, a quem nós servimos, não tem nenhum recurso ou disciplina espiritual que possa, no final das contas, nos ajudar. Precisamos, fundamentalmente, inicialmente, encarar essa palavra de Jesus, que não se pode servir a dois senhores. E aí vem esses 3 pontos, esses 3 princípios, essas 3 aplicações assim, pastorais, disso, esse fundamento da nossa vida no reino de Deus, que podem nos levar a lidar com essas pressões, com essas circunstâncias que geram ansiedade natural no nosso coração. E não andarmos ansiosos por ela. Lembrar os irmãos que o contexto que Jesus pregou essas coisas, o contexto do Sermão do Monte, Jesus, lá em Mateus 4, Jesus é tentado, depois começa o ministério dele, anuncia o reino, e aí começa a pregar, curar, expulsar demônio, demonstrar o poder de Deus agir. E a chamar discípulos. Quando chega a Mateus 5, a gente tem uma cena assim, Jesus se assenta, os discípulos estão próximos ali dele, e as multidões estão lá ouvindo, e ele começa a falar para os discípulos. Mas aquela multidão tinha testemunhado, tinha muitos ali provavelmente tinham sido curados, libertos de demônios, tinham visto maravilhas e milagres. Então eles sabiam que quem estava falando ali não era um contador de história qualquer. Não era um profeta qualquer. É alguém cuja palavra trazia impacto, autoridade. Os demônios obedeciam. As enfermidades eram curadas. E é para essas pessoas, então, quando Jesus diz não andem ansiosos, ele está apontando um caminho que é um caminho de vida e de manifestação do reino de Deus, do poder de Deus. Mas é um caminho, meus caros, não é mágica. É uma busca de cada dia, é uma disposição mudada que nós temos que ter. Quando ele diz, considerai os lírios do campo, ou busquem o reino de Deus, não se inquiete com amanhã, o Senhor está falando ao nosso coração sobre disposições que nós temos que abrigar dentro de nós e, assumindo essas coisas, numa posição de fé e de obediência, andarmos nelas. Servirmos a esse Senhor, que nos fala, e que nos chama, e que nos transforma. Então, o primeiro ponto é conhecer a Deus como Pai. Experimentar essa vida dentro do amor de Deus. Jesus ensinou os discípulos a se relacionarem com Deus como Pai. Nós que ouvimos o Evangelho, de alguma maneira, desde criança, e desde pequenininho, a gente fala, papai do céu, né? Parece que chamar Deus de Pai é uma coisa muito banalizada. Para um judeu não era. O judeu não chamava Deus de Pai. Era o Senhor. Não era. É absolutamente novo dentro da história do povo de Deus a possibilidade de alguém chamar Deus de Pai. Jesus, em boa parte, foi condenado porque ele dizia que ele era filho de Deus. Se fazia como Deus, não pode, blasfêmia. Mas Jesus ensinou os discípulos a se relacionarem com Deus como Pai. Às vezes, a própria maneira como nós invocamos a Deus cria uma distância entre nós. Se por um lado nós precisamos exaltar a santidade de Deus, ter consciência
quão infinitamente superior ele é a nós, e isso gerar em nós um temor. Por outro, nós precisamos nos lembrar que Jesus ensinou a orar, dizendo assim: Pai nosso, que estás nos céus. Numa expressão familiar, como uma criança pequena chamava seu pai. Se relacionar com Deus, o Pai. Meus caros, assim, o medo afasta Deus de nós. O temor a Deus aproxima Deus, porque a intimidade do Senhor é para os que o temem. Tem uma diferença de você ter medo de Deus e temer a Deus. E o fruto é simples. Se é medo que você tem de Deus, isso afasta você de Deus. Se é temor, aproxima. Porque na expressão pai, existe intimidade, mas existe temor e respeito. O reconhecimento de alguém está numa condição acima da nossa, que precede a nossa. Não sabem, toda a obra de Deus em Cristo, para nos levar a essa possibilidade de sermos recebidos, adotados, aceitos como filhos de Deus. Para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, recebemos esse espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Recebemos o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ingressamos no reino, nos arrependendo, obedecendo ao chamado de Jesus ao discipulado. Mas a palavra diz que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós encontramos uma outra dimensão, outro sentido para existir, para viver. Sabemos que não somos produto de um universo caótico, onde as coisas não têm valor, nem tem uma razão, mas acontecem do jeito que acontecem. Quer dizer, há bilhões de anos, dizem aí as pessoas, caiu uma faísca não sei aonde, um protozoário virou ameba, ou foi o contrário, não sei, num cálculo de probabilidade maior, astronômico, a chance disso acontecer ao acaso assim, é virtualmente inexistente, mas as pessoas acreditam que sou produto disso, então qual é o sentido e o valor de viver? Mas se nós entendemos que fomos criados por um Deus pessoal, e que fomos chamados para relacionamento com Ele como filhos de um Pai, o universo foi criado por um ser pessoal, tem um sentido pessoal. E essa experiência com Deus, Pai, como Pai que elimina a nossa solidão e nos abre a possibilidade de uma vida sem medo. Porque diz a palavra, perfeito amor lança fora o medo. Onde não tem medo, não existe ansiedade. O amor de Deus é derramado nos nossos corações. A experiência do amor de Deus lança fora o medo, diz João. No amor não existe medo. O perfeito amor exclui o medo. Onde não há medo, não há ansiedade. Meus caros, mas isso é uma questão a ser vivida, experimentada. Jesus diz assim, olha, pensem nisso. Olhem os lírios do campo. Olhem as aves do céu. Considerem. Porque a nossa natureza humana vai no sentido da tristeza, da depressão, do caos e da miséria. A nossa natureza humana caída não tende por si só a Deus. Por isso o salmista diz, a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Há que buscar o reino. Há que escolher isso. É preciso uma disposição. Cada dia você vai olhar para quê? Só para o caos do trânsito, a chuva, a buraqueira? Ou você vai considerar que Deus chamou você para viver esse dia, que a vida é um milagre, que se uma árvore dessa dá flor no seu devido tempo, é porque Deus está no controle de todas as coisas? Como você vai olhar para o mundo que cerca você? Quando o Senhor fala, olhe os lírios do campo, ele não está... É poesia, mas não é só poesia. Aliás, assim, eu tenho um relacionamento particular com esse negócio, porque para mim, tudo que é bonito é santo, tudo que é santo é bonito.
Se não é santo, não é bonito. Então, a primeira vez que eu fui atraído pelo Sermão do Monte, eu não sei quantos anos eu tinha, era muita criança, num livro didático de escola tinha um texto do livro do Érico Veríssimo, que chama Olhai os Lírios do Campo. E nesse livro tinha um texto, que é um capítulo do romance, que eu li anos depois, que falava disso, sobre essa passagem do Evangelho. E me atraiu. Naquele momento, uma coisa, sei lá, ingênua, talvez, romântica, talvez. Não perdi essa maneira de entender o texto, não, mas entendi que não é só isso. É vida. É vida. É uma escolha que a gente faz cada dia. E há vários textos na Bíblia que nos conduzem a isso, né? A essa confiança. Que se temos esse relacionamento com Deus como nosso Pai, nós podemos enfrentar situações e vencer esses medos e não andarmos ansiosos. Os irmãos conhecem os textos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Paulo está falando, está repercutindo o Sermão do Monte. O que ele está dizendo aqui? Deus é seu pai? Ele deu o seu filho para morrer por você? Como ele não vai cuidar de você? Como ele vai te abandonar? Esse é o propósito de Deus, te conduzir a esse reino eterno, meus caros. Agora, muitas vezes nos embaraçamos porque não entendemos que esse propósito de Deus não se resume a essa vida. Deus nos chamou para ressuscitarmos com o Senhor e termos uma vida eterna. O reino de Deus é o reino dos céus. O Sermão do Monte está cheio disso. Jesus, no Sermão do Monte, usa várias vezes a expressão reino dos céus e Pai celestial. Pai nosso que está aonde? Nos céus. O céu é um lugar, o céu é uma dimensão. É uma realidade espiritual que está em toda parte. Mas não é essa aqui. O texto que eu citei, de 1 João, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e nós conhecemos e cremos o amor de Deus, que Deus nos tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. No amor não existe medo. Paulo, de novo, em Filipenses, não andem ansiosos com coisa alguma. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela súplica e ações de graça. E ele fala nessa paz que excede todo o entendimento. Uma vez eu escrevi um texto assim, o título é assim, ansiedade inevitável e a paz incompreensível. A ansiedade é inevitável, mas há o que fazer com ela e receber essa paz incompreensível. Pedro escreve, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E se a gente for para os Salmos, a gente encontra várias expressões sobre isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, e vai. Então, primeiro caminho, primeiro fundamento, primeiro princípio, para não andar ansioso, é se lembrar, pensar, olhar para o mundo, enxergar e ver, experimentar, Deus é Pai. E experimentar esse amor de Deus que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. E recebemos continuamente esse fluir de Deus na nossa vida. O segundo ponto, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quer dizer, viver pela fé. Viver o amor de Deus, viver pela fé. Porque essa consciência, essa confiança que temos em Deus, nos leva a uma ação no mundo qualificada. Porque uma grande fonte de ansiedade para o homem é não encontrar sentido, valor no seu trabalho na terra. É achar que tudo que faz aqui se perde e não tem nenhuma perspectiva. Mas se nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós damos qualidade a tudo que nós fazemos. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é buscar o reino de Deus em primeiro lugar em tudo. Não é assim, eu não acredito mais naquelas
pirâmidezinhas clássicas. Deus primeiro, família depois, não sei o que depois. Não é a maneira de enxergar, mas eu penso que não é assim, não é uma pirâmide, é uma esfera e um centro. Deus é primeiro na família, Deus é primeiro no trabalho, Deus é primeiro qualquer coisa que você faça. Porque o reino de Deus não é um momento na sua vida. O reino de Deus é tudo na sua vida. Então, o seu trabalho, dito secular, se torna adoração, devoção a Deus. De vida. A maneira de viver o mundo e as coisas do mundo. Não de segmentar a vida. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, a vontade de Deus, a realidade de Deus, em qualquer coisa que você faça. Chupar um picolé, ou pregar na praça para o vendedor de picolé, qualquer coisa. É reino. Isso elimina grande parte da nossa ansiedade, porque passamos os dias e as horas envolvidos em tantas atividades, em tantas coisas, e muitas vezes não vemos nenhum sentido nelas, elas só nos oprimem. O trabalho, as dificuldades, as situações, só nos trazem peso e opressão e ansiedade. Vou conseguir esse emprego, vou conseguir não ser demitido, vou conseguir passar nessa matéria, vou conseguir fazer qualquer coisa, nos leva para essa dimensão assim, onde tudo depende da nossa performance, de nós conseguirmos realizar coisas, não realizarmos coisas. Mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar em cada coisa traz essa presença do Pai nosso celestial em tudo que fazemos. E nos dá a possibilidade de eliminar essa ansiedade, porque não estamos presos ao resultado da nossa ação, mas à presença do Senhor. Um discípulo, uma discípula não mede o sucesso da sua vida em realizações, mas na qualidade da sua obediência, da sua sujeição a Deus. É isso que mede. O que importa é a luta, não é a vitória, meus caros. A vitória está garantida, não se preocupe com a vitória. Aqui passaremos por muitas coisas que nem se parecem com vitória, né? Pelo contrário. A gente apanha, na minha terra, às vezes a gente acha assim que apanha mais do que jegue emprestado. Não está dando nada. Não se preocupe com a vitória, se preocupe com a qualidade da sua luta. O que você está buscando em cada coisa? Quem você está buscando honrar em cada coisa que você faz? Porque diz a palavra, se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, o que acontece? As demais coisas vão ser acrescentadas. As coisas que te são necessárias, não as fantasias do teu coração. Teu coração. É uma dinâmica que a tua vida assume. Não é uma atitude religiosa, é uma atitude espiritual. É uma maneira de ver a vida e de viver a vida. Buscar o reino é se comprometer com o propósito de Deus, servir na obra de Deus, estar inserido no que Deus está fazendo, se dedicar em cada coisa a promover o nome de Deus, a santidade de Deus, o testemunho de Deus. É buscar o reino em primeiro lugar. Isso torna a vida da gente cheia de sentido, de significado, de valor. Esse ano que passou, eu tive uma experiência extremamente triste com um ex-chefe meu lá na Câmara. Um homem sucesso, trabalhei com ele mais de 20 anos. Fui o segundo dele mais de 20 anos. O substituto, assessor. Cara, sucesso profissional. Mas conflito na alma em relação a Deus a vida inteira. Conversamos várias vezes sobre isso. Ex-seminarista, perdeu a fé. Tentava viver alguns valores, enfim, se perdeu no caminho. Se dedicou muito, muito ao trabalho, virou uma lenda lá no Congresso. Mas perdeu os filhos, não porque foram embora, nunca se divorciou, mas os filhos se perderam na vida, nos caminhos. Quando parou de trabalhar, porque um dia foi se sentindo inútil, frustrado, sem sentido, porque para nada. As pessoas buscavam cada vez menos o conselho dele, cada vez menos a opinião dele.
Você vai virando lenda, esquecimento. Normal. E ele se matou. Com 70 anos de idade. Saúde. Falo daqueles pesos que o ministério, não é o ministério, é a nossa vida de discípulos, nos acrescenta. Esse, bom, é um peso. Você fica sempre pensando o que me faltou dizer a ele, o que me faltou falar, o que me faltou ir atrás, enfim. Mas tem um texto que Isaías que diz: Tu, Senhor, nos conserva em paz, porque todas as nossas obras tu fazes por nós. Ou, como disse uma amiguinha aí, a irmãzinha, ela botou esses negócios engraçados que o povo bota aí cantando esses negócios, aquela música, até o Natal que você fez, né? Aí assim eu fiz o que deu, tá? Eu fiz o que foi possível. Porque buscar o reino de Deus em primeiro lugar tira essa ansiedade do resultado da nossa ação. Porque, meus caros, de quem é o reino? É de Deus. Ele é todo poderoso. A chance desse homem ser salvo não dependia de mim. Ele foi criado por um Deus que o amou cada dia da vida dele. E o buscou cada dia da vida dele. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar nos tira até essa ansiedade do ministério, ou da obra, ou do nosso envolvimento com o reino. Nos dedicamos 1000% ao reino de Deus em paz e não ansiosos sobre o resultado da nossa ação, porque o reino é o reino de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem realiza o seu próprio propósito. E o meu privilégio, o meu chamado de cada um de vocês aqui, o sentido e a honra da nossa vida é participarmos daquilo que Deus chama cada um de nós para ser e fazer. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar elimina a ansiedade de tantas maneiras. E, finalmente, o dia de amanhã, viver em esperança. A incerteza e insegurança no futuro é outra fonte de ansiedade. E nós outros que estamos vivendo esse período aqui da vida da humanidade, sabemos disso muito bem, porque nós construímos uma civilização baseada no planejamento, no progresso, nas soluções tecnológicas, enfim. E sempre achamos que esse negócio ia funcionar, porque é a coisa que o mercado, que é o que manda em tudo, mais odeia é a insegurança. Então, a sociedade busca de estabilidade o tempo todo, de segurança, de previsibilidade o tempo todo, e é tudo que nós não temos no momento. Faliu tudo. Não se consegue prever nada. Nem a chuva. Nada. Isso gera muita ansiedade. Olhar para o mundo e ver, assim, toda essa insegurança. Mas para nós, discípulos de Jesus, acontece uma coisa interessante. Tem um autor que eu gosto muito, que ele escreve assim: quando Jesus chama você para ser discípulo, discípulo diz renuncia tudo, bens, dinheiro, tudo, ele está tirando de uma posição aparentemente segura que você tinha emprego, tinha família, tinha não sei o quê, tinha planos de vida, tinha sonho, você tinha uma coisa, a sua vida estava mais ou menos planejada, em alguma medida, tal, você, mesmo que você tivesse, quanto menos a gente tem, mais a gente se apega ao que a gente tem, né? Assim, isso não é só quem tem muito dinheiro que se apega ao dinheiro, mas é a condição de coração. Então, Jesus está tirando uma posição aparentemente segura e te colocando numa vida completamente insegura, e largue tudo e venha para onde? Não interessa, venha. Não tem plano, Jesus não faz assim, não apresenta para as pessoas um projeto, olha, você venha, que vai ser bom, porque renuncia a tudo e me siga, cai numa total insegurança do ponto de vista do mundo. Você ficou maluco? Está largando tudo? Mas é o contrário. O Senhor está nos tirando de uma situação completamente insegura. Era insegura para aqueles pobres, era insegura para Zaqueu, que era rico, era insegura para qualquer um. E chamando para a única posição segura que existe. É estar com Ele. Ele. Por quê? Porque o produto final disso, justificados, até vou ler aqui o texto, olha que lindo. Mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes
e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, experiência, esperança. A experiência não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus é Pai, derrama o seu amor no nosso coração. Nós vamos a uma vida de fé, de confiança e dependência dele, que é o nosso Pai. E temos no produto final aqui, esperança. Esperança é assim a fé olhando para frente. Enquanto que a fé é uma busca, é combate, e tem assim na coragem uma virtude associada, a esperança é repouso, refrigério, é descanso. Tem raiz na mansidão e na maturidade, é esperar no Senhor. Em português, a gente perde um pouco esse negócio. Esperança é a atitude de quem espera no Senhor. Esperança não é aquele negócio, vai dar certo. Um dia o mestre Yoda chega e resolve tudo, ou qualquer coisa assim. Porque o universo conspira. O universo não é isso. Esperança para um discípulo é a atitude de esperar no Senhor. Esperamos. Mas esperamos com convicção. Ela é filha da fé. Não de um otimismo. Não de uma visão aleatória do mundo. Esperança. Se o desespero é o produto final da ansiedade, né? Porque é isso que conduz à ansiedade, no limite, leva ao desespero, à perda da esperança, perda total da esperança. Esperança é a vitória do amor de Deus e da fé que é derramada nos nossos corações. Esperar no Senhor. Esse é o cântico com que a gente faz sossegar a alma da gente. A gente diz assim, minha alma, espere no Senhor. Não é isso que o salmista faz? O que ele cantava para a alma dele? Espere no Senhor, ainda o louvarei. Espera, pois, Israel no Senhor, desde agora e para sempre. É a âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, faz com que a gente não viva à deriva, à mercê dos ventos, das marés, das decisões dos homens, das circunstâncias, dos vírus, do que quer que seja. O Senhor conhece o meu dia de amanhã, antes que ele nasça. E ele vai demonstrar novamente o seu amor e seu cuidado por cada um de nós. Amém, amados? É uma palavra, espero que seja simples. Embora talvez tenha gastado mais tempo aqui do que pretendia, como os irmãos vão ficar sem me ver por algum tempo, vão tolerar um pouco isso, mas o resumo dela, a síntese, a essência dela é simplesmente o que Jesus diz ali. Não se pode servir a dois senhores, Deus é seu Pai. Busque o reino dele em primeiro lugar, tenha esperança. Tenha esperança. Esse é o caminho para uma vida sem ansiedade. Quando a ansiedade bater, você lembra, eu sirvo a um Senhor, ao propósito dele. E ele é todo poderoso, ele tem controle de todas as coisas. Está me permitindo passar por esse vendaval, por essa tempestade? Então, beleza. E esse Senhor é meu Pai. Sabe do que eu preciso, sabe o que eu sonho, sabe o que eu gostaria de ter. E ele tem poder para fazer isso. Eu não tenho. Eu não posso acrescentar nem um palmo na minha vida. Eu não tenho como me suprir de nada no final das contas. O que eu posso? Posso não chegar em casa. Quem é que sabe? É meu Pai. Não é o caos, não são as forças da natureza, da sociedade que seja. E eu vivo para buscar o reino dele em primeiro lugar. É o que me importa, em tudo que eu faça, tudo que eu digo. O reino de Deus em primeiro lugar me traz paz. Me traz sossego para a alma. Porque eu não estou vivendo em vão. Eu estou vivendo por um reino eterno. Que não terá fim. E eu posso ter esperança no dia de amanhã. Confiança no dia de amanhã. E como diz o cântico que Davi trouxe, Davi gosta desse cântico. Quando enfim chegar a hora, que ao lar celeste,
e a morte eu vou enfrentar, eu vou estar tranquilo. Senhor Deus, nosso Pai, quero te pedir ao Senhor, em nome de Jesus, essa palavra possa ficar no nosso coração esse ano, Senhor. Possamos muitas vezes voltar essas palavras de Jesus no Evangelho. Todas as vezes que a ansiedade, o medo, a aflição nos assaltar, por qualquer circunstância da vida, e sabemos que passaremos por muitas circunstâncias ainda difíceis, o Senhor mesmo disse, o Senhor Jesus mesmo disse, que no mundo passamos por aflições. Possamos nos lembrar, ó Deus, que o teu Filho Jesus nos convocou a uma vida em que não precisamos andar ansiosos, porque o Senhor é o nosso Pai, que sabe de todas as coisas e cuida das nossas necessidades, porque buscamos o teu reino em primeiro lugar e não os nossos próprios desejos e sonhos, muitas vezes tão frágeis, tão vulneráveis a tudo. Buscamos o teu reino, Senhor, os teus tesouros, que não se corrompem, não podem ser roubados de nós. E o Senhor nos encha dessa confiança, dessa esperança, Senhor, que a cada dia o Senhor vai cuidar de nós. Até o último dia que vivemos aqui, o Senhor voltar, estaremos contigo. Ó Deus, ó Pai, que a graça do Senhor Jesus, o teu amor de Pai, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam com cada irmão, cada irmã aqui, com aqueles que nos acompanham em qualquer lugar, hoje e todos os dias, este ano que está começando, e até que o Senhor venha. Amém. Amém, amados. E com Deus.